Gravando. Então, amigos, bem-vindos aí. Estamos aí na quinta semana, né, das nossas 10 semanas. Estamos chegando aqui exatamente ao meio do curso. E parabéns a vocês que estão firmes aí. Né? Estamos hoje entrando na parte dos mundos. Hoje vamos falar dos mundos de Adam Kadmon. E já temos aqui algumas perguntas, né? Então, vamos às boas-vindas aí do pessoal, Tuninho, Aguinaldo, Márcio. Boa noite, amigos e amigas. Mais uma aula com o grande Carlos aí. Vamos lá. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, Marcião. Tuninho está com o microfone fechado, não sei se está falando. Opa! Boa noite, amigos. Tudo bom? Aí, Aí, mais uma semana. estamos juntos. Então, amigos, vamos começar, né? A Suzana estava comentando aqui que nas aulas do Chile mencionaram um congresso que ocorreu na Itália e que podia ser assistido remotamente. Se ainda a gente pode indicar alguma coisa. Ah, de fato, acontecem inúmeros congressos, né, mundiais, assim, uma média de 2 meses ou 3 meses, a cada 3 meses. O nosso próximo congresso mundial vai ser no dia 7 de setembro, na Rússia. Na verdade, dia 6, 7 e 8 de setembro, na Rússia. Na verdade, não exatamente na Rússia, né? Ali na antiga Moldávia, né? Hoje o pessoal chama de Moldova, ou Moldova, parece, né? Perto da Ucrânia ali. E, e então está um pouco longe, né? Está um pouco longe para a gente assistir. Mas sim, ele pode ser assistido, né? Existe aquele site do Cab TV, né? Onde a gente pode assistir, inclusive, as aulas diárias, né? Do RAV. A gente sabe que o nosso professor dá aula todo dia, né? 7 dias por semana, de domingo a domingo. E essas aulas, elas acontecem em Israel. Hoje, com os fusos horários, a gente tem cerca de 6 horas de diferença. Elas acontecem em Israel, das 3 da manhã às 6 da manhã. O pessoal lá estuda, né, todo dia, nesse horário de madrugada. Então, para nós aqui, começa às 9 horas da noite, e são cerca de 3 partes a aula, normalmente, 2 ou 3, né? Então, vai de 9 à meia-noite. Isso pode ser assistido na Cap TV a qualquer momento. A gente, didaticamente, né, não aconselha vocês a assistirem a aula do RAG como se fosse, né, assim, é uma coisa um pouco mais complicada, porque ele já fala de termos e tal que vocês estão ainda não completamente familiarizados. Então, dependendo do dia, do assunto e da hora, pode ser uma coisa assim pedagogicamente, didaticamente indigesta. Mas nada impede vocês de, né, matar a curiosidade, entrar lá no Cabo TV nesse horário e assistir a aula, né? Eu vou pedir ao Tuninho até que coloque aí, né, o endereço do site, da internet, né, do Cabo TV, então é livre, tudo da sabedoria é público, né, é grátis, né, as coisas dos livros e tal, então é à vontade, né, não, viu, Suzano? Então, em termos de congresso já é um pouquinho mais pesado, porque são aulas assim de 2 horas, 3 horas, né, um tema, então, e são aulas dessas por dia, né, é um congresso, né, então tem umas 3 sessões, assim, de 2 ou 3 horas, então é uma dedicação assim mais integral. Mas, como congresso mesmo, Suzano, só em setembro que a gente vai ter o próximo. Mais alguma pergunta do pessoal? O Léo, não sei se está em dúvida, se está recebendo os e-mails da aula, né? Se está pelo e-mail ou pelo Face, eu acho que pelos dois, né? O Agnaldo está avisando aqui que a música estava muito baixinha, desculpe, pessoal, eu achei que estava
Eu mesmo aqui não ouço, né, o feedback da música. Então, não temos mais perguntas. Era só aquela mesmo da Suzana e o comentário ali do Léo sobre as aulas. Então, vamos entrar, né, amigos, assim, no nosso assunto. Os amigos querem acrescentar alguma coisa? O Aguinaldo, o Mário, o Tuninho? Não? Tudo bem? Então, vamos ao assunto de hoje. Só uma pergunta, me pediram para botar o site, site com os materiais? É isso? Desculpa, porque eu me distraí aqui. Cabo TV, Cabo TV. Ah, o Cabo TV. Isso, Tuninho. Isso mesmo. Bom, amigos, vamos então fazer aqui, a gente sempre prepara aquele PowerPoint, né? Deixa eu colocar aqui então esse PowerPoint. Aula número 5. Espero que tenha já aparecido aí para vocês. Apareceu, amigos? Ótimo. Então, nós temos aí as nossas 10 lições, né? Hoje vamos tratar do mundo de Adam Kadmon. Na apostila, amigos, essa aula é muito pequenininha. Elas são 5 páginas, 2 folhas e meia. Então, é uma boa oportunidade para a gente juntar esse assunto do mundo de Adam Kadmon com o assunto da aula passada, que é o Partsuf. A gente pode fazer uma boa revisão e é o que a gente vai fazer hoje. Porque o assunto mesmo do mundo de Adam Kadmon, na apostila, são 2 gráficos e 5 folhinhas, coisa muito pequena. Então, dá tempo da gente concatenar bem esse assunto com o da aula anterior. É o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai fazer uma revisão boa e vamos depois tratar dos 2 subtópicos, né, que fala o livro. Né, o mundo de Adam Kadmon, com os seus 5 partsufs, né, que a gente fala no plural partsufim, e também a parte final do partsuf. São os 2 subtópicos. Né? E nós vamos fazer uma revisão da aula como assim, um pré-requisito para a gente entender a aula 5. Realmente a gente precisa entender bem partsuf para poder entender o desenvolvimento dos partsufs no mundo de Adam Kadmon, no caso. Então, eu preparei para vocês essa revisão. A gente sempre começou, né? Tudo começou no pensamento da criação, como vocês estão vendo aqui à direita. Vou pegar minha canetinha aqui, de repente se eu precisar escrever alguma coisa, já está preparado aqui. Então, tudo começou aqui no pensamento da criação, que era beneficiar o ser criado. E o objetivo era criar uma criatura, um ser criado nesse instante, né, que a gente sempre chamou de desejo, o desejo criado completo. E isso foi feito no desenvolvimento de 4 fases, ditas 4 fases da luz direta, onde a 4ª fase aqui era já esse desejo completo, que a gente chamou de Malhut, a gente chama de Malhut, esse é o nome correto. E a primeira fase era a luz. E nós também temos falado de que isso tem nomes, fases, né, desde a fase 0 até a fase 4. Dissemos também que isso eram discernimentos, chamados Beriná. Né? Então, a gente tinha o discernimento 0, ou discernimento Beriná Shoresh, que significa raiz, assim como Beriná Aleph, que significa 1, Beriná Bet, 2, Beriná Gimel, 3, Beriná Dalet, 4. Nós dissemos que isso era nomenclaturas, né, que nós fomos desenvolvendo. A gente falou também que essa estrutura de 5 partes constituía o Havaiá, né, ou seja, o que a gente chama praticamente do todo, que está em todas as partes. Né, esse Havaiá, ele vem dessas letras, né, chamadas
Yud, Rei, Vav, Rei, as 4 fases da luz direta, e mais o ponto do Yud, que corresponde à raiz, ao ponto Shoresh. Nós dissemos também que cada entrada e saída de luz, nessas 4 fases, elas deixavam uma certa impressão no vaso, por trás delas. Porque a luz entrou e saiu, era uma impressão da luz entrando e uma impressão do desejo, que ficou depois. Então, por exemplo, na fase 4, que é Malhut, a gente viu que nessa fase a luz preencheu completamente o vaso, ou seja, o primeiro número 4, que representa a luz, ele é o máximo, é 4. E o segundo número representa o desejo, que também é o máximo, 4, porque houve o desejo por toda a luz, por tudo que era possível. Então, essa dupla, às vezes ela é escrita em forma de fração, 4/4, ou então 4/4, isso não importa. Na apostila está como forma de fração, 4/4, por exemplo. E luz é chamada de Itlabshut. E esse desejo, que fica no Kli, é chamado de Aviut. Então, são nomes técnicos. Nós vimos também que existiam luzes que iluminavam cada uma dessas fases. Então, nós vimos que aqui, na fase 1, era uma luz dita de Horma, enquanto na fase 2 era uma luz dita de Hassadim. Era uma fase ligada à doação, e essa fase era uma luz ligada à recepção, fase 1, Horma. Nós dissemos que a fase 3 ela recebia um pouquinho de Horma para poder doar Hassadim em maior quantidade. E a fase 4, que é uma fase que recebe tudo, ela recebe luz de Horma, que é essa luz, deixa eu desenhar aqui, é essa luz que alimenta a fase 4. E a fase 4, que é não só essa luz, como também quis a próprio prazer que advém de ser o Criador, de ser como o Criador. Então, continuemos nossa revisão bem rapidamente, amigos. Nós vimos, deixa eu fazer aqui um clear, limpar esse desenho. Então, nós vimos que na saída dessas 4 fases da luz direta, a fase número 4 era chamada de Malhut, Malhut de Ein Sof. E Ein Sof significava sem fim, e então isso era Malhut sem limites, ou seja, era um desejo de receber, que queria receber tudo que existia, tudo. Então, receber sem limite. Nós vimos que essa fase foi completamente preenchida de luz. Então, esse desenho aqui é igual a esse pequenininho, A mesma coisa aqui. Foi desenhado grande. E vimos o conceito de que dentro dessa fase 4, Malhut de Ein Sof, ou Berinah Dalet, existiam dentro dela todas as fases anteriores, porque uma fase saía sentindo a fase anterior. Então, dentro de Malhut existem 4 fases. Era dito 4 fases da fase 4. E isso foi chamado de mundo de Ein Sof, mundo sem fim. Vimos também, a partir daí, que o ser criado recebeu tudo que podia. Então, ele viu que sentiu uma enorme diferença entre a qualidade dele, que era uma qualidade de recepção total, queria tudo, contra a qualidade da luz, a qualidade do doador, que representava aqui o Criador, que era exatamente o contrário, doação absoluta, doação pura. E essa diferença enorme, titânica, ela causou nele um enorme desconforto, uma vergonha, que é chamada tecnicamente de buchá. Então, essa vergonha foi tão grande que o ser criado aí não tinha outra alternativa, esse desejo,
disse, a única coisa que ele podia fazer era restringir. Eu não quero receber nada, porque o seu desconforto, o sofrimento era grande demais. Então, isso foi chamado de Tzimtzum. Foi chamado de Tzimtzum Aleph, que foi o primeiro. Aleph, vocês lembram, é o número 1. Então, a primeira restrição foi feita. O prosseguimento disso é que o vaso, ele executou, essa seta aqui representa como se fosse uma ação, né? Ele executou uma ação de expulsar a luz completamente de dentro de si. Ele expulsou a luz, como a gente está representado aqui, e ficou vazio, vazio da luz que o preenchia. Que luz era essa aqui que o preenchia? Era, na fase 4, vocês se lembram, é a luz de Rohma. A luz de Rohma preenchia esse vaso. Então ele ficou vazio de Rohma, esse vaso. E isso foi chamado mundo, mundo também de restrição, mundo da restrição. Lembremos que havia, apesar dele estar vazio, uma memória, uma reshimô, né, de que a luz havia entrado aqui na fase 4, lembra? Era 4, 4, na fase 4. Assim como era 1, 2, 2, na fase 2 e 3, 3. Então, aqui fica uma reshimô que vai ser muito importante daqui em diante, porque todos os estados são construídos com base na memória, né, do seu estado anterior e do seu estado próprio. Então, essa ação parou aí, vazio? Não, não parou. Por quê? Porque o Kli também sentiu que isso era uma situação, né, nem o Criador doava e nem ele, que é um desejo de receber, recebia. Uma situação muito difícil, né, de continuar assim. Mas se ele recebesse novamente, ele iria voltar para a situação anterior, aonde ele recebeu tudo e teve uma enorme buchá. Então, o que ele pensou? Pensou que ele deveria receber alguma coisa, mas só se fosse para doar. E isso aconteceu porque a luz ficava pressionando. A luz, ela é onisciente, onipresente, ela é o propósito da criação. E o propósito da criação é preencher as criaturas de prazer, de alegria. Então, a luz pressiona para entrar no vaso, como a gente vê aqui nessa figura. A luz quer doar, mas se ele recebesse, ele voltaria à situação de buchá anterior, de vergonha. Então, o Kli decide receber, mas só se for para doar. Ele recebe só se ele conseguir receber para doar. E o conjunto de toda essa intenção, né, de todo esse, é feito através de dispositivos chamados uma tela, que o nome técnico é Massar, através de um cálculo, né, que é chamado Rosh, que significa cabeça, e através de uma luz refletida, que é uma luz de doação, chamada Or Rosé. Então, esses três dispositivos, eles evoluem daquilo que era um Kli, né? Tudo isso aqui é um Kli, não é? Todo esse desenvolvimento é um Kli, aqui nós temos um Kli, vai deixar de ser um Kli e passar a ser um Partsuf, que é um Kli mais uma Massá, mais um Rosh e uma Or Rosé. Ou seja, isso tudo aqui, um Kli mais esses três componentes, né, chamado um Rosh, que é uma intenção de só receber se for para doar, é o Rosh que, digamos, prepara essa decisão de receber, mas só se for para doar. Isso é preparado no Rosh. Com a ajuda da Massar,
né, que é uma tela que repele a luz, de certa forma, reflete, e da própria luz refletida, chamada O-Rosé, né, luz refletida ou luz retornante, às vezes a gente encontra, né, na apostila mesmo, eu acho que está escrito luz retornante. Então, isso leva a uma situação que nós temos um CLI, uma tampa, vamos dizer assim, como está, né, desenhado aqui, que é amassar, uma O-Rosé, e o nosso CLI, que estava aqui embaixo. Opa, CLI. Nosso CLI, que estava aqui embaixo. E o que nós temos aqui? A luz direta, que é, em tese, essa luz, deixa eu trocar aqui a cor. A luz direta é a luz da fase zero. Essa fase é a luz da fase lá em cima. É chamada de luz direta ou Ori-Achar. Ela quer cumprir o propósito da criação. Da mesma forma que essa aqui, estou desenhando aqui, queria penetrar no vaso, porque a luz pressiona para doar, como a gente viu aqui. Então, aqui, a luz quer doar, ela, deixa eu fechar aqui, ela quer doar significa o quê? Preencher o CLI, entrar, né, para dentro do CLI. E para fazer isso, ela usa essa estrutura. Um host que vai calcular o quanto de luz esse CLI pode receber a fim de doar. Ela vai, de certa forma, se misturar, a gente fala revestir, né, com essa luz de retorno, essa O-Rosé, como está mencionado aqui, desenhado essa parte amarela em torno, né, da luz direta. Então, essa Ori-Achar revestida com O-Rosé, ela cria uma luz dita luz interna, como a gente já vê, e entra no CLI. Então, essa é o que nós vimos. Nós vimos também, de uma forma mais pictórica, deixa eu limpar tudo isso aqui, o desenho, de uma forma mais pictórica, então aquele desenho que nós fizemos lá, olha, tinha um CLI aqui embaixo, como sempre hoje, acrescido de um roxo, uma parte que calcula, fica em cima, uma maçã, uma O-Rosé e mais uma luz direta que vai tentar entrar aqui para, eventualmente, preencher este CLI. Preencher da melhor forma que for possível, até aonde ela puder receber para doar. No momento em que ela não conseguir mais receber para doar, que seria além de um certo ponto, nesse momento ela se recusa a receber. Isso é o que o roxo, o cálculo faz, acompanhado de tudo isso. Então, um diagrama número 5, né, da apostila, para vocês estudarem, mostra da maneira mais simplificada possível esse desenho, que é, nós temos aqui a luz direta, querendo entrar aonde? No CLI, no corpo, que agora, de agora em diante, vai ter um nome especial, porque nós já não estamos mais falando de CLI, a gente vai passar a falar do Partsuf. E o Partsuf tem GUF, não é mais CLI, é o corpo, né, do Partsuf. Então, a luz direta vai tentar entrar no GUF até um certo ponto em que ela conseguir, né, o GUF, o Partsuf, conseguir receber para doar. Nós temos aqui a nossa maçã, no início, né, como se fosse a tampa, como a gente diz, tem aquela parte que faz o cálculo, que
quem se preocupa com a intenção de receber para doar. Então, é isso que o Rosh faz, né? O Rosh é uma intenção. Nós vemos aqui a figura da Reshimô, aqui está em forma de fração, né? 4 e 4, porque nós estamos falando da fase 4, né? Então, basicamente é isso aí. No diagrama 5 simplesmente explica. De uma forma um pouco mais detalhada, a gente... Deixa eu fazer um clear aqui. Limpar esse desenho. De uma forma um pouco mais detalhada, vou ler aqui o que eu tinha escrito. A fase 4, que é Malhut, analisa a possibilidade de doar em relação ao Reshimô 4.4. Ela sente que a intenção de assemelhar-se ao doador, ou seja, receber para doar, será possível na fase 0, 1, 2 e 3. Berinah Shoref, Aleph, Bet e Gimel, que estão dentro dela. A gente viu aqui, né, que nós tínhamos 5, né, partes, né, 0 mais 4, né, onde o Partsuf, o guf do Partsuf estava dividido. Então, a fase 4, ou seja, Malhut, não poderá receber em todas as suas partes, porque ela não tem uma intenção, um amassar forte o suficiente para receber em todo o seu guf. E por isso decide receber a luz somente em parte dos seus desejos. Então, a parte na qual o Partsuf decide receber, né, luz com o objetivo, com a intenção de doação, é essa parte que fica daqui até aqui, vamos dizer. Que no nosso desenho está exatamente nessa parte, que inclui a fase 0 raiz, a fase 1, a fase 2, a fase 3, e na fase 4 ela não recebe. Então, aqui nós temos luz de Hormá, luz interna. Essa luz tem um nome especial de Or Pinimi, como a gente lembra. Pinimi, difícil escrever, amigos. Or Pinimi, parece um R, né? Luz interna. E na fase 4 em si, ela fica vazia, como a gente viu antes, porque aqui ela não recebe nada com a intenção de doação. Se ela recebesse aqui, seria com a intenção de receber para receber. E isso está proibido, desde a restrição. Então, mais detalhadamente, o que a gente chamou de corpo do guf, ele é dividido em duas partes. Uma parte chamada Tor, que é o torso, que é exatamente a parte onde o Partsuf recebe luz, até o ponto em que ele consegue receber. Essa linha tem um nome especial, é chamada de Tabur. Tabur significa umbigo. E uma outra parte que é o fim, Sof, que é uma parte que é vazia da luz de Hormá, que é a luz, né, do prazer, a luz que entrou como luz interna. A gente vê acima do Massar, aqui está o Massar, né? O lugar onde fica o Massar, esse Massar é chamado de P, e P significa boca, como a gente já tinha visto antes. E o Rosh, né, é essa parte que fica acima do P, acima da Massar, e que faz esse cálculo da intenção de receber a fim de doar. Então, nós vimos como é que se comporta um Partsuf até aí. Nós também vimos que o conceito de Sefirot, né? Então, o que antes a gente chamava de Berinah, a gente, né, tinha as nossas 4 fases da luz direta aqui, tinha nosso Havaiá, e chamávamos, né, a fase 0 de Berinah Shoresh, Berinah Aleph, Berinah Bet, Berinah Gimel e Berinah Dalet.
Agora, esses discernimentos, que eram berrinás, né, discernimentos, passam a ser iluminações, sefiras ou sefirá, né, cada uma delas. Por quê? Porque depois do Tzimtzum, como está escrito aqui, após o Tzimtzum e após as luzes entrarem através da Massar, que dá uma intenção, esses discernimentos passam a ser chamados de iluminações, Sefirá. Então, o que antes era fase 0, hoje é Sefirá Keter. O que era fase 1, Berrinah Aleph, passa a ser Sefirá Hormá. O que era fase 2, Berrinah Bet, passa a ser chamado de Sefirá Binah. O que era fase 3, Zerampim. E o que era fase 4, Berrinah Dalet, passa a ser chamado de Malhut, como a gente até já usou. Então, esse é um conceito, né, uma revisão de Sefirot. Então, aquela nossa tabelinha que nós fomos desenvolvendo para mostrar as recordações, né, vocês se lembram, as 4 fases. Então, a gente tem na fase 0 Keter, né, na fase 1 Hormá, na fase 2 Binah, na fase 3 Zerampim e na fase 4 Malhut. Essas são as Sefirá correspondentes. Então, a gente vê que essa estrutura, né, que a gente chamou de Havaiá, né, de 5 partes, vamos dizer, ela se repete o tempo todo. E nós temos, então, aqui 5 Sefirot, Keter, Hormá, Binah, Zerampim e Malhut, e nós recordamos de que essas 5 Sefirot eram consideradas 10 Sefirot, na verdade são 10. Porque Zerampim, em especial, tem uma estrutura que contém dentro dela outras 6 Sefirot, chamadas Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Então, além de Keter, Hormá, Binah, a gente, se contar 10, passa a fazer a conta de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, e, de novo, Malhut, do lado de cá. Que essas 6 representam Zerampim. Então, uma regra é dito que cada parte do Partsuf que realiza uma ação, seja para si mesmo, ou seja para outra parte, contém dentro de si 10 Sefirot. Então, essa estrutura de Havaiá é uma estrutura de 5 Sefirot ou 10 Sefirot. E essa estrutura está dentro de tudo. Então, o nosso Partsuf, que é representado aqui por essa linha, e essa representação linear é por causa da quantidade. A gente abandona aquela representação, né, que a gente tinha feito até aqui, né, de um Kli, etc., de um Rosh, com a sua Massá, etc., e passamos a fazer uma representação linear, né, onde existe a parte do Rosh, e eventualmente tem também a parte do Tor e do Sof, e o Rosh aqui em cima, que é essa representação que nós vemos aqui à esquerda. Então, no Rosh existem 10 Sefirot, no Tor existem 10 Sefirot, no Sof existem 10 Sefirot, que cada uma delas tem sua função específica. Então, essas 10 Sefirot, eventualmente, são escritas como 5. Então, por exemplo, para pegar o exemplo aqui do Tor, nós temos aqui 5 só, representada Keter, Hormá, Binah e o Zerampim, que a gente sabe que são 6, e mais Malhut, são 5. E isso se repete aqui no Sof, e também no Rosh existe essa mesma estrutura. É isso que a gente viu, né? Bom, a outra coisa muito importante foi a dinâmica, né, desse Partsuf. A dinâmica desse Partsuf é um desejo no qual entra a luz. E é isso o que a gente viu aqui nesse ponto. A gente viu que a luz direta, o Or Yashar, vou escrever aqui luz direta, ela tentava, de certa forma, se alimentar, né, de luz o Rosh, o Guf, o Partsuf, portanto, e quando tinha chance, quando conseguia, ela iria introduzindo luz
nesse Partsuf. E fazia isso por partes. Essas partes, elas são luzes em si mesmas. Era o que a gente tinha chamado de Neranjai, se vocês lembram. Neranjai. Eu até me esqueci como é que escreve isso aqui. Neranjai. Coisa que vale. Que são, exatamente, de baixo para cima, luzes, né, de Nefesh, chamadas Ruach, e Nefesh corresponde à posição de Malhut. Ruach, a dizer Ampim. Neshama, a posição de Binah. E Hayá, a posição da Sefirah Rohmah. E a luz de Eridá, a posição de Keter. Então, essas luzes entravam nessa ordem, né, de Nefesh primeiro, depois Ruach, iam se aprofundando aqui, e da mesma forma que entraram, elas vão sair. Por que elas vão sair, nós vamos ver. Mas saíam na mesma ordem. A primeira a sair era a que estava mais em cima, Eridá, ia sair primeiro, naturalmente, e Nefesh seria a última a sair. Né? Isso iria subindo, vamos dizer. Né? Essa saída de luzes foi chamada de pontos, porque ela sai por pontos. E pontos significa nekudô. É o plural, né? A palavra pontos, mesmo no plural, chama-se nekudô. E quando essas luzes entram também, elas deixam certos tamim, que são sabores ou prazeres, como está escrito aqui. Ó. Certos prazeres, certos... E o que acontece? Você vê que essa representação aqui do Partsuf, ela não representou aqui embaixo o Sof. Então, a gente aqui tem o Sof, assim como aqui a gente tinha o Tor. E aqui em cima, naturalmente, o roxo, que não está desenhado. Aqui não está desenhado o Sof. O Sof, a gente sabe, não entra luz. Por quê? Essa luz que veio até aqui, o chamado Tabur, se ela passasse aqui para baixo, vou até botar outra cor, se ela se introduzisse aqui abaixo do Tabur, isso seria uma recepção com a finalidade de receber. Receber para receber. E isso está proibido pelo Tzimtzum Aleph. Isso está proibido, né, de receber para receber. Então, o que acontece? Esta luz, chamada luz que sobra, luz circundante, o que é essa luz circundante? A luz direta tentou alimentar este Partsuf até o final, até o Sium. Lembra que era o nome que dava aqui a essa parte final. Mas ela não conseguiu. O Roshi calcula, vocês se lembram desse cálculo, e ele acha que ele só consegue alimentar, para copiar o exemplo da apostila, do livro, 20% de luz. Que a sua intenção e a sua massar, que estão aqui, são suficientes para receber 20% da luz com a intenção de doar. Então, 20% da luz entra até o Tabur. 20% entra como luz interna. E o que sobra aqui do lado de fora? Sobra o resto, os 80% da luz direta, que tentou entrar com 100%, que a luz direta vem querendo sempre, né, alimentar ao máximo, dar o prazer. Esses 80% de luz, eles ficam circundantes, elas são chamadas de luz circundante, né? Chamadas de Makif, é o nome técnico, né, da luz circundante. E essa luz circundante, ela vem fazer uma pressão para que o Partsuf receba, de qualquer maneira, junto com a Orpinimi. Então, aqui nós temos agora duas luzes. A luz circundante e a luz direta, a Orpinimi. Ora, esta região aqui também é um massar que desceu,
chama-se um massar de Guf, por exemplo. Tem outros nomes. Ele sente que ele não vai conseguir resistir, que ele vai deixar a luz entrar aqui para baixo. Então, ele só tem um caminho a fazer. Ele tem que se restringir, assim como foi feito lá fora. Então, ele se restringe. Eu vou apagar aqui para simplificar. O que é essa restrição? Ele expulsa completamente a luz de volta. Ele faz isso por pontos, né? Ele faz uma parte aqui, depois faz outra parte aqui, que é daí que vem o nome de Nekudo, né? Faz por pedaços, mas expulsa a luz. Porque ele viu que ele não tem massar suficiente para resistir a essa quantidade de luz neste Reshimon 4.4. Então, o que ele faz? Ele diz, olha, eu vou diminuir o meu desejo. Eu vou pegar o meu desejo, que vocês se lembram, aqui era 4.4, a parte superior diz respeito à luz e a parte inferior diz respeito ao desejo, né? Ou seja, aquilo que a gente chamou de aviut, enquanto a luz em cima a gente chamou aquele nome complicado, Hit, La, Bi, Shut. Devia ter escrito com letra maiúscula, né? Mas o nome não interessa. O que interessa é que essa parte inferior aqui representa o desejo do Partsuf. E o Partsuf, então, falou, eu vou diminuir meu desejo. Eu vou pegar o meu desejo, que era 4, eu vou transformar ele em 3. 4 e 3. E isso é o que é feito. E isso é que vai dar origem ao desenvolvimento de vários Partsufs, um atrás do outro, que vão dar origem ao mundo de Adam Kadmon. Então, eu já adianto que o mundo de Adam Kadmon vão ser 5 Partsufs que vão sair desse processo. Então, eu vou dar uma parada para a gente ver as dúvidas. Se azar. Amigos, alguma dúvida? Alguém colocou alguma dúvida aí pelo chat, amigos? Me deem um feedback. Eu não estou com o chat aqui aberto. Não, cara. Cara, as dúvidas deles eram a respeito da receber aula. O Toninho depois anota aí, vê se tem algum erro de e-mail, né? Pode ser que algum amigo está com o e-mail errado. Bom, amigos, o Carlos passou tudo isso de novo, e se passar 10 vezes, vocês vão ver e vão ficar desse jeito aí, ó. Não conseguiu fazer, não consegue ter dúvida, sabe por quê? Não tem nada a ver com a nossa vida, né? Está falando do Partsuf, onde fica isso? Fica noutra galáxia? Fica no outro sistema solar? Não. Nós vamos entender isso mais à frente. Isso aí é o nosso desejo, tá? É um Partsuf, é um desejo nosso. Dentro desse desejo, nós podemos escolher receber para receber, que é a nossa característica, ou receber para doar, que é o trabalho de purificação, que a gente vai ver agora no processo chamado Mundo de Adam Kadmon. Adam Kadmon é o Adão celestial, que também deve estar lá em outra galáxia, tá? Às vezes não está aqui também. Mas vamos fazer isso. É uma dinâmica, é um processo que mostra como que a gente vai trabalhar com o nosso desejo no futuro. A nossa conversa cabalística vai ser assim, usando esses termos. É como se fosse uma conversa, como eu já disse da outra vez, de uma dona de casa explicando a receita para outra, né? Eu uso um ovo, depois tem que dar uma mexida, mas tem que virar antes, tem que esquentar a água antes, senão não dá certo, né? Então, esse é o processo. A gente vai entender isso. Então, é meio difícil mesmo no começo. Nós vamos aprendendo de pouco em pouco a trabalhar com o nosso desejo e dar informações. Às vezes eu sinto alguma coisa e eu não consigo dar uma informação. É como se fosse, por exemplo, eu estou com uma dor no estômago, está uma queimaçãozinha, mas eu não sei se é problema de acidez, se é problema de bactéria, se é problema de fome. Às vezes eu tenho que ir lá no médico para ele me mostrar o que é. Então, nós, cabalistas, estudantes de Kabbalah, nós vamos começar a estudar o nosso desejo. E aí usar uma linguagem precisa.
nesse momento eu estou sentindo isso para fazer determinada ação, tomar uma ação para purificar, para agradar o Criador. Então, essa linguagem a gente está aprendendo agora e vamos continuar repetindo. O Ravi continua repetindo para os veteranos, tá? Todo dia tem aula disso ainda, até uma hora que a gente entende dentro do nosso desejo. O objetivo é dentro do nosso desejo, tá? Então, vamos entender de pouco em pouco, sem problemas. E se surgir dúvida, vai escrevendo no chat ali, que a gente vai poder tirar essa dúvida. O que o Carlos passou agora foi só uma lembrança do que passou das 4 aulas anteriores. Exato, mas o que o Aguinaldo falou agora é importantíssimo, amigos. A gente tem que reconhecer esses processos internamente em nós. Mas vamos fazer agora assim, um pequeno exercício nisso aí, porque eu sugiro, né, que entendam isso como sendo uma matemática, né, que é uma linguagem para expressar certos conceitos um tanto abstratos, né? E então o que nós estamos fazendo aqui é uma linguagem. Quer ver como é que é? O que nós vimos agora um partsuf? Um partsuf é um desejo e acima dele um rosh. Não é isso? E isso deixou de ser um desejo e passou a ser um partsuf, uma coisa unificada. Um desejo, um kli, né, com um rosh em cima. Isso significa, amigos, que o kli é o desejo e o rosh é a intenção. E eles são unidos. Não existe desejo sem intenção. Se a gente olhar para cada um de nós, lá de dentro, nós vamos ver que nós somos movidos por desejos. Nós temos desejos a cada momento. Isso é o que nos dá mobilidade, é o que nos dá ação, é o que nos dá movimento. E se vocês olharem agora, que já sabem, nós não somos só um desejo, nós somos um partsuf, porque a cada desejo nosso há uma intenção associada. Não existe desejo nosso desincorporado de intenção. Olhe para dentro de vocês, em qualquer desejo, vocês vão ver que há uma intenção sobre ele. Há um rosh em cima de cada kli, em cada desejo. Então, isso é uma linguagem técnica para descrever algo que é reconhecido pelos cabalistas dentro de cada um. Dentro de você, você vai olhar para o seu desejo, qualquer um, e vai ver que não é só um vaso. É um vaso com uma intenção em cima dele, chamada rosh. Você não tem só um corpo mesmo. O corpo representa a parte material nossa. A gente é um corpo representando o desejo com uma intenção por cima. Então, nós vamos começar a associar essa linguagem técnica com processos que, como disse o Aguinaldo, a gente vai reconhecer internamente dentro de nós. Então, por exemplo, nós falamos isso, talvez tenha passado despercebido. Vou fazer aqui um share de um slide da semana passada, se vocês lembram. Está vendo o que está escrito aí, pessoal? O que é um tzim aleph? É quando a pessoa para de pensar em si mesma, ela faz uma restrição a si mesma, ao seu próprio desejo de receber. O que é um massá? É quando, ao contrário, ela começa a ter, né, junto com o rosto, com uma intenção, ela começa a pensar no Criador. O que é uma luz refletida, um alrosê? É exatamente a capacidade de doar, fé acima da razão, né? É aquela doação que vai cobrir, que vai vestir o nosso desejo de receber simples. A nossa luz direta, luz Or-Hormá, luz do prazer, tem que ser revestida com essa capacidade de doar com o Or-Rosê, para que ela possa ser recebida de forma correta dentro de nós, no nosso desejo. Então, a gente recebe, quando recebe para doar, é porque nós estamos recebendo luz do prazer, Or-Hormá, revestida de Or-Rosê, que é a capacidade de doar. Então, é uma linguagem técnica, amigos, que ela vai se associando com um conhecimento interno.
Concorda? Amigos, por favor, complemente. Aguinaldo. Pedrinho, Marcelo. É isso aí que o Carlos disse. Amigos, o Pedro colocou uma pergunta aqui. Quando existe na fase 4 a escolha entre receber a luz e permanecer na escuridão, é que surge o livre-arbítrio? O livre-arbítrio vai surgir ainda dentro do mundo de Adão Cadmon, que o Carlos vai explicar daqui a pouquinho, e aí vai surgir um outro participio chamado Adão Arishon, Adão primeiro, aquele Adão da Bíblia. Aquele tem livre-arbítrio. Tá? Por enquanto, a fase 4 ela trabalha nos golpes. Zivug de AK, que é golpe, é um impacto da luz, e o Bitushi, que também é um golpe. Então, continuando a pergunta dele, cada desejo nos obriga a fazer uma escolha entre realizar o desejo ou não. Isso. Então, entramos no livre-arbítrio, que pode ser considerado como uma restrição. A restrição foi o que o Carlos disse ali no começo. Eu paro de pensar em mim mesmo. Tá? Então, aqui a gente está falando, porque a gente tem que chegar ainda nesse Participio Adão Arishon. Todos nós aqui já temos livre-arbítrio, porque nós somos uma parte da alma de Adão Arishon, o primeiro. Mas ainda o Carlos vai explicar, ainda temos uma dinâmica, não temos ferramentas ainda para montar esse livre-arbítrio. É como se eu tivesse uma receita a fazer, ainda faltam alguns componentes que o Carlos vai colocar aí para nós. Exato. Então, esses componentes, eles surgem como nós já estudamos lá no Fundamental. Vocês lembram, eu vou fazer aqui o chefe para vocês recordarem. Vocês se lembram do nosso famoso diagrama das 3 flechas, que era o desenvolvimento do plano da criação. Então, nós estamos exatamente desenvolvendo, né, nesse curso intermediário, toda essa parte de descida aqui, ó. É essa parte que nós estamos desenvolvendo. Nós estudamos um pouco no Fundamental essa parte desse mundo, né? E falamos um pouco do retorno. E agora estamos vendo como é que se constrói esse ambiente para que o desejo se desenvolva. Então, a gente disse que eram níveis de ocultação. O primeiro nível de ocultação da luz, que estava revelada 100%, até uma completa ocultação aqui no nosso mundo, em 5 fases, ou 5 mundos, ou 5 níveis. O primeiro mundo, o mundo de Adam Kadmon, que a gente está vendo hoje. Depois, como disse o Aguinaldo, a gente vai ver o mundo de Atzilut e os outros mundos abaixo, Briá, Yetzirá e Asiá. Nesse mundo de Atzilut, ele é muito interessante, porque ele é onde vai exatamente se desenvolver aquele Adam Arishon, aquela alma única. Vocês lembram desse desenho? Aqui no mundo de Atzilut, que fica abaixo logo de Adam Kadmon, se desenvolveu a alma do primeiro homem, de Adam Arishon. Uma alma, uma verdadeira criação. Aqui sim começa a haver uma criatura altamente conectada entre si, em aspectos já de doação, né, corrigidos, né, uma estrutura de divindade. Não, tem uma coisa interessante, assim, uma coisa interessante para acrescentar, é que o mundo de Atzilut, ele é o equivalente a Rohma, né, equivalente ao vaso de recepção. E é interessante como o sistema, ele criou dentro da faixa de recepção um mundo completamente interconectado. Então é um primor, né, do planejamento do Criador. Então dentro dessa parte, né, onde é a recepção completa, né, a recepção total ali, nós temos um mundo, né, uma alma formada em laços de doação, mas só que nesse momento ainda os desejos são inóbeis, né? Não tem consciência de si mesmos. Então, por isso que existe essa quebra, para que nós possamos, de forma pessoal, né, individual, alcançar essa alma por si própria. Então, é interessante pensar também no projeto, né? Como é que o Criador vai desenvolver desejos que em um determinado momento reconheça esse sistema criador. Então,
É interessante também se colocar, porque essa visão de cima para baixo é a visão do Criador forjando a criatura. Então é sempre interessante, em algum momento, nos posicionarmos dentro dessa estrutura, né? Será que eu estou estudando de cima para baixo ou será que estou estudando de baixo para cima? Então isso tudo aí a criatura ainda não existe, nós ainda não existimos aí. Somos protótipos, né? Somos como um projeto do arquiteto ainda. Não temos a realização, temos só o projeto em si. Só um complemento. Então, essa criatura, a gente viu também lá no Fundamental, que a alma de Adama Rishon era um desejo muito grande, muito poderoso. O Criador usou uma estratégia de quebrar isso em desejos pequenininhos. E esses desejos, eles foram caindo não só nos mundos inferiores, né, de Briá, Yetzirá e Asiá, mas principalmente no nosso mundo. E esses desejos passíveis de correção, porque eram desejos menores, né, com menos aviute, vamos dizer assim, né, uma estratégia de dividir para conquistar. Né? Desejo muito poderoso, a gente não consegue receber para doar, a gente quer receber para nós mesmos. E aí a gente não se corrige. Então a estratégia foi quebrar esse desejo, a alma de Adama Rishon, né, uma coisa criada em milhões, milhares né, número simbólico aqui, 600 mil almas quebradas. Então, é isso que nós vamos continuar estudando, né, na saída de todos os mundos. Né? Dúvidas, pessoal? Até aqui, alguma novidade, alguma complementação? Para a gente passar a falar aqui do diagrama da aula. Vamos adiante, então? Vamos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos... Deixa eu fazer o share, né, que eu não fiz. Não adianta. Onde é que estamos? Estamos aqui. Pronto. Vai aparecer aí para vocês. Esse é o diagrama número 14 aí do livro texto. Né, diagrama 14. E o que ele mostra para nós? Deixa eu pegar uma cor aqui, melhor. Que apareça mais. Vermelho. Então, como nós dizíamos, nós temos aqui a luz direta. Essa luz direta, ela vai tentar entrar no Partsuf. Ela será recoberta, né, pela luz retornante aqui. Amarela, né? Então, essa luz ela vai vestir, como a gente diz, né? E já vimos, ela vestirá a luz direta na luz de retorno, e então nós vamos ter luz interna entrando no nosso Partsuf, no Tor, né? Ele entra no Tor e vem até o Tabur. Chegando aqui, nessa posição chamada Tabur, com essa Reshimô de 4,4 e com a pressão que a luz retornante vem fazer junto com a luz interna, o Partsuf, primeiro Partsuf, que eu esqueci de chamar, Galgalta é o nome desse primeiro Partsuf, isso é bastante típico, ele vai recusar essa luz, porque se ele não fizer essa restrição, ele não consegue resistir, a luz vai entrar aqui no Sof, onde é proibido. É o lugar onde ele receberia para receber, o que não pode. Então, essa luz é expulsa, ela, como a gente falou, é expulsa em Nekudô, em pontos, em partes, né? Até completamente expulsa, até de onde ela começou, o P, né? Nível da Massá. E aí, o Partsuf, a continuidade, ele faz um cálculo. Como eu já tinha dito, se eu recebo com desejo 4, então eu vou diminuir o meu desejo. Eu vou trabalhar com desejo 3. Isso é equivalente a que esse Partsuf trabalhe não com todas aquelas partes, mas com uma parte a menos, que significa essa aqui. Então, o P desse novo Partsuf, que tem esse nome especial de Ab, ele trabalha não aqui nesse nível,
que estava o P do Partsuf Galgalta, mas trabalha um nível abaixo, que é chamado o Razê, o peito do Partsuf Galgalta. Isso é só uma nomenclatura. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A luz direta vai tentar entrar aqui dentro e entra, porque ela tem massa suficiente para isso. Essa luz direta, na verdade, é uma luz que vem daqui, ó. Ela vem de Galgalta, ela não vem direta lá de Ein Sof, não, ela não vem direta, né, aqui. Ela vem através de Galgalta. E esse processo, amigos, ele se repete da mesma forma, porque aqui a pressão também vai ser excessiva para a capacidade da massa e essa luz vai ser novamente expulsa. E essa continuidade desse processo, muito simples, ele se dá em 5 partes, ou 5 partsufs. Deixa eu limpar o desenho e a gente vai ver isso de novo, agora de uma forma mais completa. Então, nós tínhamos a luz direta, ela tentou entrar e conseguiu entrar até o nível do tabur, foi repelida, restrita, né? Houve uma restrição. Esse processo leva o nome de purificação do Partsuf. Então, houve aqui aquela purificação, a restrição com a expulsão da luz. Ela saiu em partes. Lembra do Neranhai, Nefesh, Rua, Neshama, Rayá e Eridá. Foi saindo a luz de Eridá em primeiro lugar, depois a luz de Rayá, depois Neshama, depois Rua e, por último, Nefesh, que já estava lá em cima, saiu também. E, como nós dissemos, houve aquela tentativa de diminuir, a estratégia de diminuir o desejo, e formou-se um Partsuf chamado de Ab, o segundo Partsuf. Como são 5, amigos, e temos o Havaiá em todos os lugares, esse Partsuf Galgalta, ele diz respeito a Sefirot Keter, fase 0. O Ab diz respeito a Sefirot Hormah. Esse outro Partsuf, chamado Sag, vai dizer respeito a Sefirot Binah, que é a Sefirá de doação. Depois Ma e Bom. Enfim, Ma como está para Zerampim e Bom para Sefirá Balhut. Havaiá aqui, né, 10 Sefirot, que são 5. A estrutura se repete. E assim continua o processo. Esse processo, ele continua com, no caso do Ab aqui que nós estávamos, a luz direta, que está aqui representada vindo de Galgalta, está vendo como ela está aqui? Ela vai entrar também no Partsuf, vai haver uma restrição novamente, ela sai em pontos e vai diminuir sua Reshimô. Então, o que nós temos aqui? A Reshimô era 4, 3, estou escrevendo grande, e agora é dito que ela é 3, 2. Por que essa diferença? Lembre-se, a parte superior era a luz. E a luz só cabe num desejo 3, só cabe 3 de luz. Então, é por isso que esse número aqui é 3. Porque o anterior, né, é um vaso de 3, luz de 3. E o desejo é porque ele diminuiu mesmo. Era um desejo de 3, tem que diminuir para 2. Ele só vai atrair a quantidade de luz de acordo com o desejo. Isso, então atrai a quantidade de luz com desejo, isso mesmo também. Então aqui é a mesma coisa, é 2, 1, então o desejo de 2 atrai uma luz de 2. E daqui a mesma forma, aqui ó, é 1, 0, então que estava 1 aqui, atrai uma luz de 1. E o desejo vai diminuindo. Aqui tem uma curiosidade, por que esse primeiro aqui repetiu, 4? Bom, pode ser a mesma coisa, né? Tinha aqui
um desejo de 4, então a luz aqui era 4 também. Então, de certa forma, repetiu a luz, né? Bom, amigos, isso aí é o desenvolvimento de 5 partes Sufim no mundo de Adam Kadmon. É chamado de mundo de Adam Kadmon, tem esse nome. E o que a gente deve acrescentar aqui é essa questão de que existe o Sof abaixo do Tabur, né? Entre o Tabur e o Sium tem o chamado Sof do Parsuf, aonde ficou vazio de luz. Qual a luz que ele ficou vazio aqui? A luz de Rohumá, que era aquela luz do prazer, né, que entrou até o Tabur. Porém, amigos, ficou cheio de Hassadim, a luz de Hassadim. Por que isso? Vou escrever com 2 S, né? Hassadim. Por que isso? Pelo seguinte, amigos, a intenção de não receber que houve aqui, de recusa, né? Essa recusa que a gente chamou de restrição. Como é que eu vou escrever restrição? Vou escrever aqui mesmo. Restrição, que deu origem à purificação do Partsuf, no caso, por exemplo, de Galgalta, né, vamos nos referir aqui a Galgalta. O que significa? Só existem 2 coisas no mundo: doar e receber, no plano da criação. E ainda estão conectadas, além do mais. Além de serem 2 coisas, ainda estão juntas, de certa forma, como a gente vai aprender. E, se só são 2 coisas, quando você não recebe, quando você tem um desejo de não receber, de alguma forma, de certa maneira, isso significa doar, porque se só tem 2 coisas, não receber é equivalente a doar. Então, nessa região, você não recebe Ormá, mas tem uma intenção de doação. E o que é a intenção? A luz que acompanha a doação é a luz de Hassadim. É exatamente uma certa iluminação, né? Uma certa, é chamada luz da misericórdia. Não é um prazer, mas é uma certa misericórdia. A luz de Hassadim tem esse nome, acredito eu, por causa disso. É uma certa misericórdia, né? Alimenta, de certa forma, né? O Partsuf nessa região. Então, na região do Sof, é vazio de Rohumá, mas é cheio de Hassadim, que é a luz da misericórdia. Por essa razão. Porque não receber já significa doar, uma vez que só existem essas 2 possibilidades. A outra coisa é que, vou pegar aqui uma outra cor, é que não vamos esquecer que o objetivo, deixa eu fazer um clear aqui, o objetivo da criação, do Criador, melhor dizendo, quando ele envia, né, a sua luz, né, de Keter ou de Or-Hormá, ou luz direta, Oriachá, é que essa luz ela penetre no Partsuf e vem até aqui embaixo. Claro, o objetivo do Criador é dar prazer, beneficiar a sua criatura. E beneficiar significa enviar luz até aqui embaixo. Quando isso ocorrer, isso vai ser a correção final, que é o objetivo de todo o plano da criação. É a correção final da criação. Isso tem um nome chamado Gmar Tikkun. Gmar Tikkun. Então, nós vimos que agora isso não ocorreu ainda.
Então, o desenvolvimento da criação não pode parar aqui nessa fase, né, chamada mundo de Adam Kadmon, porque não conseguiu prover luzes no soft do Partsuf Galgalta ainda. Então é preciso que hajam outras estratégias para que a luz possa adentrar essa região aqui. E isso é o objeto da próxima aula. Nós vamos ver que é exatamente nesse ponto aqui desse Partsuf especial, que é SAG. Lembrem-se que esse Partsuf era um Partsuf de Keter, esse aqui o de Rohmá, e esse aqui era o Partsuf de Binah. E vocês lembram que o Partsuf de Binah era um Partsuf da doação. Vocês se lembram? Quando a gente desenvolveu as fases, a fase 1 recebia e a fase 2 doava. Era um desejo de doação. Aqui na fase 2, a fase 2 é Binah, a fase 1 é a fase 0. Fase 2 era Berinah, Bet, Binah, em termos de Sefirah. Keter, não é isso? Rohmá, fase 1, e Binah, fase 3. Inclusive com Reshimon 2.2, como a gente viu, que é uma doação pura. Então, nesse ponto aqui, vai haver uma certa estratégia nesse Partsuf de que ele vai conseguir uma doação pura e entrar aqui para baixo dessa zona que no mundo de Adam Kadmon não foi possível. Houve esse limite do Tabur, aonde a luz entrou. Você vê que a luz entrou várias vezes, né, em cada, mas só até o Tabur. E daqui não passou. Nós vamos, né, ver como é que foi a estratégia do Criador para criar essa máquina e mandar luz e prazer, né, para essa parte da continuidade, né, do plano da criação. Amigos, dúvidas? Complementações? Perguntas? Bom, amigo, qualquer dúvida coloca no chat aí. Como curiosidade, esses nomes que a gente está aprendendo agora, Galgalta, Ab, Sag, Ma e Bom, Galgalta significa crânio, tá? E Ab é um número, é um preenchimento de Havaiá, do nome de Deus, que a gente chama, que dá 72, Ain Bet. Tá? Então você já deve ter ouvido, quem estudou Kabbalah de outras fontes, 72 nomes de Deus, é uma coisa mística, né? Então, a gente usa nesse Partsuf Ab, Ain Bet, 72 em gematria. Sag é 63, é um outro preenchimento de Havaiá. Ma é 45, é um outro preenchimento de Havaiá. E Bom é 52, que é um outro preenchimento do nome do Criador. Cada um tem uma letra na gematria, né? E algumas, o que se usa mais usado no misticismo é o 72. Você já deve ter conhecido, através de outras fontes aí, 72 nomes de Deus. Tem pessoas que recitam esses nomes, acham que vai mudar a vida dela. Então, é uma crença mística, tá? Não tem nada a ver com a Kabbalah em si. Aqui a gente está aprendendo a lidar com um desejo real nosso. É um desejo que a gente tem mesmo. Pode ser um desejo material, um desejo por conhecimento. Então, a gente vai aprender a lidar com ele através desse gráfico. Onde colocamos intenção, onde não colocamos intenção, onde esperamos a ação das luzes. Então, as luzes são automáticas também. O Criador não fica assim, colocando, vou colocar uma agora no Agnaldo, uma no Carlos. Não, isso aí já está automático. O sistema da natureza tem um processo que, desde o pensamento da criação, já fez isso automaticamente. Então, já está ocorrendo e ocorre a cada momento, vamos dizer assim, porque na espiritualidade não existe o tempo. Então, ele é contínuo. O preenchimento do Criador é contínuo. Só falta
nós prepararmos o nosso desejo para receber. Receber o prazer, né? Que é o que a gente quer. Carlos? Sim, é isso aí. Então, amigos, a nossa aula, você vê que a aula específica é muito curtinha. Assim foi preparado, né, a aula do Chile e tal, a gente está seguindo. Eu acho que a gente tem tempo, a gente podia colocar um vídeo, uma sugestão do Tuninho sobre a intenção. Vamos assistir? 3 minutos, 2 minutos, temos tempo. Vamos lá, Tuninho? Eu vou botar esse vídeo então. Vou colocar ele aqui. Tem que compartilhar. Claro, claro. Peraí que... Não, eu estou Tá me bom. arrumando aqui porque ele ficou muito grande. Ah, é? Enquanto Tô você vai ajeitando. arrumando, é uma coisa interessante, né, que o Agnaldo estava falando, né? Porque o nosso pensamento ele é muito cartesiano, né? E o que acontece é que cada posicionamento dentro da estrutura espiritual ele se conforma de uma outra maneira. Então, o pensamento cartesiano, esse pensamento muito linear que a gente aprende no colégio, matemática e tal, isso atrapalha um pouco também os nossos discernimentos, né? E o tempo inteiro, o que acontece? Como nós estamos trabalhando com o nosso desejo, e a intenção do estudo cabalístico é uma equivalência de forma, provavelmente isso, em algum momento, ele vai esbarrar e vai causar um desconforto, né? Normalmente, temos essa ideia de que pessoas espiritualizadas, pessoas que estudam a espiritualidade, são pessoas mais calmas, mais tranquilas. Isso não é uma máxima dos cabalistas, não. Eles vão trabalhar com o desejo, e o desejo é, é a matéria que nós fomos forjados. Então, eles têm muitos becos que cada um de nós, né, a conformação de cada um de nós é bem única, e o Criador ele trata cada fragmento como de forma também bem particular, né? Cada um de nós temos um nosso código de barra que vai ser polido e trabalhado de acordo com o plano da criação. Então, é interessante a gente perceber que trabalhar com desejo, trabalhar com a Kabbalah, também nós teremos algumas oscilações também, né? Uma hora o desejo, por nós não estarmos adquirindo aquela qualidade de doação, talvez a nossa máquina até deu uma esfriada e pode parecer que tudo está meio vazio, os desejos ficam meio... nosso objetivo de vida fica meio opaco. Enfim, isso é um indício, um indicativo de que a luz está trabalhando em nossos desejos, né? Então, às vezes a gente está estudando isso e fala assim, cara, não estou entendendo nada. Isso é um bom indicativo, né? Porque existe um esforço de atrair a luz, e a luz ela vai estar trabalhando dentro dos nossos desejos, e na medida do nosso desenvolvimento, essa luz ela vai trabalhar com uma intensidade maior, isso aí é de cada um. Inclusive, é um conselho que os cabalistas nos dão, é de não compartilharmos nossos estados internos, porque isso pode atrapalhar no avanço do outro, porque cada um tem um desenvolvimento muito específico. Acho que a única coisa que é comum a todos é o esforço, é não abandonar, porque não existe aquele que tenha se esforçado e não tenha alcançado. Então, assim, promovendo o estudo espiritual aí. Beleza. Então, vamos ao nosso filme, né? Vou passar ele aqui com o som, como disse o Tuninho. Vou soltar. Pronto. Eu posso dar uma Coca-Cola para um amigo e vai ser uma ação espiritual. Então eu posso falar com ele sobre um livro de Kabbalah e ser uma ação unicamente material. Se nós queremos saber o que se diz no livro, com a nossa mente animal, nós aprendemos o TES, o estudo das Sefirot, como um matemático. Então isso se chama uma ação material, corporal. Se nos sentamos juntos, nos divertimos e temos a intenção,
que isso nos conecte e assim revelamos em nós a capacidade de revelar a espiritualidade, então é uma ação espiritual. Não há diferença entre as ações, só na intenção. Amigos, então vocês viram que o nosso professor clarificou aqui, né? O que importa são as intenções, né? Não são as ações. A mesma ação, ela pode ter uma intenção que não leva à espiritualidade, pode ser exatamente a mesma ação. Então, lembre-se que a intenção é o roxo, que a gente falava do nosso participio. Se o nosso roxo calcula o quanto naquela ação que vem do nosso desejo de receber, nós conseguimos utilizá-lo com a intenção de doar, em última análise, ao Criador, né, com luz retornante para ele, com arrozer, né, em doação, nós aí fazemos uma ação espiritual. E esse é todo o nosso trabalho. Não ter foco na ação em si. A ação é do mundo material. E nós estudamos na percepção da realidade que nosso mundo dos 5 sentidos, que é o nosso mundo material, percebido, tal como percebido pelos 5 sentidos, é um mundo virtual, meio ilusório. É um mundo que a gente sente dentro de nós mesmos. É uma percepção interna. Todos os mundos estão dentro do homem. E nós o vemos a partir das nossas qualidades. Se nós temos qualidades já corrigidas, qualidades corrigidas pela intenção de doação, nós vamos ver um mundo já corrigido. O mundo ele já é corrigido, né? O pensamento inicial gerou todas as ações finais. Então, o Criador já criou tudo perfeito, mas ocultou isso para nós, para que a gente tivesse a chance de trabalhar por nós mesmos e de forma autônoma, independente, construirmos, né, a nossa intenção, né, sobre todas as recepções do mundo material. Por isso que o Toninho dizia, né, o pessoal, né, que é cabalista tem desejos enormes, né, é egoísta no extremo, mas depois corrige. Né? O desejo é enorme, mas aí procura corrigir. O desejo continua sendo, né, um desejo cada vez maior, mas sempre coberto, nunca eliminado. Né? Os desejos não são eliminados, são cobertos. Então, isso aí que o nosso Rabi dizia. Amigos, querem complementar? Toninho, Marcião, Aguinaldo? Bom, amigos, vocês viram esse vídeo aí, o Rabi falando em relação a uma ação física nossa. Uma ação física nossa é material, o que falta é cobrir com a intenção, como o Carlos disse. Então, às vezes, a gente fica pensando nesse desenho que a gente aprendeu, toda essa sequência, toda essa dinâmica. Então, eu fico pensando assim, o que seria essa massar? Essa massar é um filtro, é uma parte do desejo, analisado ali na roxa, na cabeça, que eu decido que eu vou ser doador também em uma parte, vou deixar entrar uma parte e vou ser doador em outra. Então, nós temos algumas limitações em ser doadores. A gente é receptor por natureza, então a gente só pode doar na intenção. Tá? Então, eu acho que a gente pode pensar em alguma maneira de ser doador que não envolva a intenção, não tem como, é mais a intenção mesmo, que leva nós a parecermos com o Criador. Vamos parecer ao Criador somente na intenção. A ação de receber vai continuar a mesma. O Rabi até coloca algumas, inclusive essa semana, 2 dias atrás, ele estava falando da massar. A massar é uma limitação que eu coloco em mim mesmo. Por exemplo, se eu for num restaurante, num dia, ele fala com 100 shekels, vamos colocar 100 reais. Aí, com esses 100 reais, eu chego no restaurante e falo, me traz aí um bife, uma cerveja, e gasto esses 100 reais. Aí, no dia seguinte, eu analiso o que eu posso melhorar nisso em termos para ser mais doador, ou limitar isso. E
Se eu for lá com a mesma fome, não vai mudar nada, porque eu vou com o meu estômago com a mesma fome e vou gastar os R$ 100. E o que eu faço? Coloco uma tela, um amassar, e limito isso e vou só com R$ 80. Tá? Então, aí eu chegando lá, eu não tenho como pedir tudo que eu pedi no dia anterior. Eu começo a pedir só o que cabe dentro desses 80. E aí eu vou diminuindo esse aviúte, vamos até chegar a R$ 10. Até que chega uma hora que eu chego ali, não, hoje eu estou de jejum. Melhor pessoa é fazer um regime, Aguinaldo. Isso, já estou de jejum hoje, porque eu não vou fazer nada. Então, a limitação principal é provocada pela tela, a tela de intenção. Tá? Então, a ação continua a mesma, a nossa ação material continua a mesma. Dificilmente a gente muda. O Pedro está perguntando ali que pode-se pensar que no plano da criação foi criado o Tzimtzum para impedir que a luz pudesse preencher todo o Kli, pois se a luz estivesse em todo o Kli, não haveria necessidade de um ser criado, pois ele já seria perfeito sem a necessidade de fazer o processo de correção. O Tzimtzum foi criado, foi feito ali para proteger o vaso, porque se não tivesse o Tzimtzum, o vaso se autodestruiria. Então chega, por exemplo, se eu estou com o estômago que cabe os R$ 100 ali, mas eu posso colocar R$ 1.000 nele, vai chegar uma hora que ele vai explodir, vai deixar de funcionar como o estômago, vamos dizer. É uma figura material. Né? Então, mas o Tzimtzum foi feito justamente para proteger o vaso de recepção. Tá? Porque a luz é destruidora. O prazer do Criador, nós não temos nem noção do que é, nós só recebemos uma partícula do desejo do prazer espiritual. Se a gente recebesse tudo, ia destruir. Tá? Então, a gente tem que analisar esse potencial da luz do Criador e esse Tzimtzum, e depois a implementação do sistema de Massar, é justamente para receber de modo controlado, para não nos destruirmos, não destruir o vaso de recepção. Então, no caso, o primeiro Tzimtzum é uma fase que foi feita, a gente aprendeu com o Carlos ali, para evitar a vergonha. Essa vergonha a gente pode trazer para o nosso mundo também, com outros nomes, tá? Mas é principalmente a vergonha, porque a vergonha é destruidora para qualquer particúpio aqui, para qualquer vaso. A pessoa pode estar envergonhada. A vergonha no Japão, por exemplo, o pessoal se suicidava. Se uma pessoa tivesse envergonhada ou perdesse uma luta na época dos samurais, então já tinha um suicídio, porque é destruidor. Então, nesse ponto, a gente usa o termo buchá, que é destruidor. Mas a luz ia destruir a gente de todas as formas, e nosso vaso ainda não estava preparado para receber toda a luz de Rohimá sem bloqueio. Tá? Guinaldo, só colocando um adendo aqui. Tem uma mitzvah também na Torá também, que é proibido você envergonhar o seu amigo em público também. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que a falta de... Você falou que o prazer, né, a luz, ela é destruidora. A falta de luz também é destruidora, né? A falta de luz e preenchimento é destruidora. Haja visto as pessoas, por exemplo, que querem se suicidar. Quer dizer, sem falta nenhuma de prazer, né? No mundo corpóreo. Então, quer dizer, é um reflexo do mundo superior também. Isso mostra que tanto a luz, ela, e se não tiver as massarrim para limitar, e se ela tiver totalmente em falta também, ela pode tirar a pessoa desse mundo, né? Só para a gente ter que os dois paralelos, eles são assim, equivalentes, né? O extremo e a outra ponta são as duas pontas de um mesmo círculo, né? Vamos colocar assim. É isso mesmo. O que o Márcio disse é que nós vemos um mundo invertido, tá? Então, se nós sentirmos faltas, a gente se mata. E no mundo espiritual é o contrário, tá? A gente não pode receber. E aqui a gente quer receber. Então, nós vemos um mundo invertido. Os cabalistas já falaram sobre isso, né? Nós vemos o mundo através de espelhos, e o espelho inverte a situação. Então, o mundo espiritual é invertido do mundo material. Mas a correlação é a que o Márcio disse também, né? Vai lá, Carlos. Sim, amigos. Pois então, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso
do nosso tempo, do nosso horário. Eu espero, assim, como palavra final, né, que vocês consigam associar essa aridez, né, de uma linguagem técnica, né, como deu o exemplo assim, da matemática, né, associando esse conhecimento como uma representação técnica, né, de processos internos, né, um processo que acontece, por exemplo, no desejo, na intenção, né, no Guf e no Rosh, né, a intenção no Rosh e o prazer no Guf. É o desejo, né, como representando o lugar que recebe o prazer. E conseguindo fazer essa associação, a gente estuda, né, a parte técnica com mais tolerância, mais paciência. Né? É como se tivesse, por exemplo, o pessoal que faz engenharia, vou estudar cálculo na faculdade, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Né? E aquilo você sabe que vai servir para alguma coisa mais adiante. Às vezes não vai servir para nada, dependendo do rumo profissional, né? Vai servir para pouca coisa, mas faz parte do currículo básico. Né? Eventualmente está sendo preparado academicamente para avanços maiores. Então, paciência, né? Aqui no estudo técnico. Né? E vamos minimizar isso associando com... façam perguntas, né, para trazer essas dúvidas técnicas para dentro do seu desejo, né, desejo de cada um. Isso vai facilitar muito e vai dar um ânimo para vocês. Bom, amigos, essa é a última palavra. Tuninho, quer despedir do pessoal? Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar podendo compartilhar esse momento com vocês aí. Marcião? Então, quero dar boa noite para vocês também, amigos, e até a próxima. Isso. E ô Carlos, eu não vou participar, que eu estou com visita aqui hoje, tá? Da nossa reunião após a aula. Um abraço para Obrigado, você. Marcião. Tá tudo bem, tá lindo. Boa noite, amigos, e vamos estudar. Esses gráficos estão todos na apostila, não precisa decorar por enquanto, só rever, tá? Vamos lá. Isso aí, amigos. Até então, semana que vem. Um abraço aí a todos. E ânimo, persistência, força.